É aí, o recap de hoje é da obra Regressing with the King's Power. Mas antes de começar, deixe o like e se inscreva no canal. Estou com a meta de alcançar 5.000 inscritos. Me ajuda aí. Agora vamos lá. A história começa nos mostrando um lugar, com vários rostos gigantes em uma montanha. Até que um monstro grita furioso, e vemos um homem preparando um ataque. Ele consegue enfiar a sua faca no monstro. A criatura agoniza até que finalmente é derrotada. O homem cansado fala que ele finalmente pode usar o próprio poder para derrotar. Mas é interrompido, por alguém que o chama de adormecido. Era um grupo de pessoas que lutam contra os monstros. Um dos homens pergunta o que ele está fazendo, e fala que o homem é um carregador. Então, ele deveria fazer o trabalho dele, que é coletar as recompensas. O outro pergunta se ele não está vendo os cadáveres dos monstros. E pergunta se ele pensa que foi contratado para vadiar por aí. O homem se desculpa com os dois. Eles dão as costas e reclamam do rapaz. Ele explica que o mundo mudou após o abismo ser descoberto. O abismo é outra dimensão onde monstros que existiam apenas em fantasias eram reais. Após a descoberta do abismo, pessoas despertaram poderes transcendentais. E com esses poderes, eles derrotaram os monstros e exploraram o abismo. Graças a isso, o padrão para julgar alguém não era mais baseado em personalidade ou esforço, mas em rank de desperto. Ele conta que se seu rank de desperto fosse alto, então qualquer um poderia viver uma boa vida. Entretanto, ele não. Ele é um carregador que apenas transporta a carga de um despertado, e um adormecido que nunca sequer abriu uma janela de atributos com 35 anos. Enquanto não despertar, ele nunca vai conseguir viver o tipo de vida que eles vivem. Ele grita aos outros avisando que pegou todo o saque, mas de repente ele se cala. Observando ao redor, todos estavam mortos, e uma voz diz que ele é o último restante. Uma criatura enorme aparece atrás do prota. Esse é o monstro rank SSS Asmodeus. O prota saca sua arma, e grita em desespero, mas Asmodeus apenas ergue a mão, e com um ataque destrói o braço do prota. Ele cai no chão em agonia. Ainda com dor ele se pergunta que tipo de monstro é aquele, mas ele se assusta ao notar que o monstro se aproximou mais dele. A criatura usa uma habilidade no corpo do prota, e ele começa a sangrar muito. Ele se pergunta o que é isso, e como foi que ele morreu. Ele conta que os pais dele faleceram em um acidente de carro. Ele foi atormentado na escola sem parar, e viveu sendo ignorado a vida toda por ser um adormecido. Entretanto, a vida dele vai acabar depois de apenas transportar carga por aí. Ele é um maldito perdedor. Ele acaba se revoltando com isso, e sente algo acontecendo em seu corpo. O despertar dele começa. Todas as condições do despertar foram cumpridas. O prota chega em um lugar totalmente desconhecido, onde uma figura estava o esperando. O prota observa sem entender nada. Ao olhar para trás ele fala que ele definitivamente morreu. Ao ver o corpo dele caído na frente da criatura. Mas ele nota algo. O Asmodeus parou. O ser desce as escadas douradas rindo, e pergunta se o prota não está muito focado em alguém como Asmodeus ter parado. O prota se vira e pergunta quem a figura é. Ele responde que alguns o chamam de rei. Porém, ele não precisa se preocupar com isso. Ele segue falando que ele deve conceder a autoridade dele ao prota de agora em diante. Em pensamento o prota se pergunta o que é esse negócio de autoridade, e se pergunta do que ele está falando, e também se questiona se esse ser deixou o Asmodeus daquele jeito. O ser então fala que não é nada bom ele ser tão desconfiado, e segue falando que ele apenas admirou a tenacidade do prota e a vontade dele. Ele acabou escolhendo o prota por isso. Entretanto, ele pede para o prota não esperar esse tipo de milagre de novo. O prota desesperado faz diversas perguntas ao ser, que apenas ri e pede para ele esperar pacientemente pela hora dele, um dia onde ele poderá entender tudo o que virá. E termina falando que então, eles se encontraram novamente em breve. Uma criatura de repente cai do céu, e o ser diz que essa é a chave dele, e um brilho toma conta do local. O prota em pensamento fala que ouviu uma voz, e alguém fala que ele está dormindo. A voz fala que ele é um maluco e está ignorando ele completamente, e por isso eles vão precisar acordá-lo. Eram alguns garotos que estavam batendo no prota. Assim que ele abre o olho, acaba recebendo um tapa no rosto. O garoto pergunta se ele acordou agora, e segue falando para o prota prestar atenção quando apanhar. Em pensamento o prota fala que esse é o Baeyuxu. Ele pergunta como esse cara que o atormentou na escola foi parar ali. Baeyuxu chama o prota de Taeyun e o pergunta o motivo dele não responder. Taeyun em pensamento fala que ele definitivamente estava no abismo há pouco. Ele se lembra da autoridade, e olha para o lado onde uma janela de sistema aparece. O nome do prota é Kim Taeyun,
Idade 19 anos e está no rank F. Taeyong fala que aquilo é uma janela de atributos, e ele olha a habilidade. Taeyong se pergunta que isso é 16 anos atrás, se for isso quer dizer que ele voltou no tempo. E sorridente Taeyong começa a gargalhar, deixando os garotos surpresos, e Baekhyun pergunta o que há de errado com ele. E se prepara para bater no Taeyong, mas ele acaba revidando o soco com força, que acaba fazendo o garoto voar para trás. Taeyong fala que isso significa que ele também é um despertado. Os amigos do garoto ficam com raiva, e dois tentam atacar o Taeyong. Um deles pergunta se o Taeyong enlouqueceu. Mas antes que o garoto pudesse atingir o Taeyong, ele esquiva com facilidade e contra-ataca com um forte soco no queixo. O outro também se dá mal, recebendo um chute na barriga. Taeyong fala que 35 anos, através de toda a vida dele como um adormecido, ele fez tudo o que podia. Desde treinamento físico fundamental, até saber toda a informação disponível sobre o abismo e os monstros, conhecimento de diversas habilidades, e até mesmo habilidades de combate interpessoal. Então não tem como ele perder para alguns valentões inexperientes que nem sabem. Taeyong segue batendo nos valentões com facilidade, e furioso ele fala que isso é o básico. Depois de derrubar eles, Taeyong fala que é claro, ele vai precisar refazer o treino físico, porém ele ouve um deles se levantando e falando que isso é um monte de merda. E pergunta se ele é um despertado, e furioso usando as habilidades dele fala que vai o mandar para a vala. Pele de pedra, fortalece o corpo com pedras que surgem da pele. O garoto tenta acertar Taeyong com essa habilidade, mas ele consegue se esquivar dos socos. Mais furioso o garoto pula para acertar o prota com raiva, um monte de poeira sobe no local, e vemos o garoto no meio dela. Mas logo depois Taeyong aparece, vemos que ele conseguiu desviar também, ele parte para cima do valentão, e consegue dar mais um soco com força no garoto que tentou revidar, mas não conseguiu. Surpreso Taeyong sente que machucou a mão, o garoto pergunta o que ele está fazendo. Em pensamento Taeyong fala que acabou se machucando tentando acertá-lo. E recebe um golpe do rapaz, ele é jogado para longe pela força do garoto. Bem machucado Taeyong olha para o garoto que vinha caminhando e falando que ele Taeyong deveria conhecer seus próprios limites antes de agir, e pergunta se ficha dele já caiu. E assim que se aproxima do Taeyong o garoto fala que ele é um maldito adormecido. Ele pergunta ao Taeyong que ainda está caído o que ele vai fazer agora, correr como ele fez há pouco ou talvez se debater com essas habilidades despertadas. Taeyong fala que todos os despertados possuem uma habilidade e um rank. Começando do rank F que é o mesmo que um humano normal, até o rank S o território daqueles que podem ser chamados de monstros. As capacidades físicas e habilidades do despertado aumentam exponencialmente. Mas o que ele tem é uma rank F, habilidade predação. É uma habilidade desconhecida e que ninguém nunca ouviu falar, mas é do pior rank. E não tem como ele ter chance de ganhar contra Baekhyun que é um rank C. Mas, por algum motivo, Bae fica surpreso ao ver o Taeyong se levantar. E Taeyong fala que não sente como se ele fosse perder. Uma aura estranha sai do corpo dele, e Bae pergunta o que está acontecendo. Ele fala que é impossível, o Taeyong despertou mesmo. Taeyong olha para seu corpo e surpreso se pergunta se isso é a predação, ele consegue sentir a magia se movendo conforme a vontade dele. E fala que ele não sabe o que está acontecendo, mas tudo vai acabar assim que ele matar o Bae. Bae avança contra o Taeyong que só olha para ele e estende a mão. Bae não consegue encostar no Taeyong, ele se pergunta o que é isso. Taeyong olha fixamente para o garoto, que começa a gritar, e tem sua habilidade desfeita. Alguns alunos estavam conversando perto de uma janela, e de repente um brilho aparece de fundo. E depois que a poeira some, vemos Bae caindo desacordado. Taeyong olha para o corpo do garoto caído, uma voz fala que a predação foi completa e como resultado de ter caçado o oponente, o rank dele mudou para I. E uma habilidade nova foi adquirida, pele de pedra, foi registrada. Na enfermaria, a professora fica surpresa ao ver Taeyong carregando os 3 alunos. Taeyong dá olá para ela. Ela fica surpresa ao ver ele. Taeyong fala que depois que a luta acabou, ele carregou os moleques, incluindo Bae para a enfermaria, e a habilidade de cura da enfermeira foi usada para curar as feridas do Taeyong. E obviamente ele teve que mentir para ela. Ela pergunta como eles ficaram tão machucados, e Taeyong fala que eles caíram das escadas. E bom, ele conseguiu fazer ela parar de questionar. Em pensamento agora, ele tá totalmente curado, isso é ótimo, ele conseguiu desesperar e se vingar do Baekhyun. O problema é predação.
O rank dele conseguiu mudar pouco depois de treinar por toda a vida dele, ela aumentou depois de uma única luta. Pode até ser de rank F, mas o poder supera uma de rank C. Ele pode até roubar as habilidades dos oponentes derrotados. Ele se pergunta por que aquele cara, o rei, deu a ele um poder assim, e por que ele o fez regressar. Enquanto caminha ele fala que tem muitas perguntas. Mas no fim, só tem uma coisa que ele precisa fazer. Ele para na frente da casa dele e comenta que ele precisa descobrir mais sobre a predação. Ele fala que faz um tempo desde que ele veio para casa, e depois que os pais dele morreram, ele começou a morar com o tio. Ele entra em casa e fala que o tio dele voltará tarde. Ele se pergunta se deve procurar informações sobre habilidades similares, mas assim que ele entra, Taeyun se depara com algo. Alguns caras e um garoto estavam na casa. O garoto fica surpreso ao ver Taeyun em casa. Taeyun pergunta ao Van Jaeyoung o motivo dele não estar na escola. Taeyun nota o dinheiro da casa na caixa que o Van estava segurando. Taeyun em pensamento fala que o Van é um desgraçado. Mesmo antes da regressão, ele ainda se lembra como o garoto queria ficar com os valentões. Ele pegou todo o dinheiro da casa e causou uma baita confusão. Um dos caras pergunta quem o Taeyun é. Enquanto Taeyun em pensamento fala que ele nem imaginava que isso seria hoje. Van fala algo para os valentões. Um dos valentões fala que estava se perguntando quem era, mas é o primo do Jaeyoung. Ele se aproxima falando que se o Taeyun não quer levar uma surra, ele não deve se envolver e sair dali. Afinal, eles vão pegar o que precisa e vazar. Com a mão na cabeça do Taeyun ele chama o prota de adormecido. Taeyun sorri e fala que isso é perfeito. E ele queria testá-la. O cara sem entender recebe um forte soco do Taeyun no rosto, que faz ele cair no chão. Todos ficam surpresos com aquilo. Taeyun segura o valentão e aproxima a mão do rosto dele, enquanto o valentão pede para ele esperar. Os outros apenas observam a cena. Uma voz fala que a função de predação está inacessível. Taeyun fica surpreso. Ele fala que a predação não foi ativada. O valentão aproveita aquilo para revidar os golpes do Taeyun. Ele acerta um forte soco no Taeyun, enquanto chama ele de maluco. Taeyun cai no chão e os valentões avançam para atacar ele. Os três usam suas habilidades. O primeiro acorrentar, o segundo usa uma habilidade de veneno, e o chefe usa uma habilidade chamada sangrar. Taeyun fica surpreso e olhando os poderes deles. Uma explosão acontece na casa, enquanto o valentão pergunta como um adormecido ousa agir como um despertado, e segue falando que o Taeyun nem sabe mesmo o seu lugar. Mas ele fica surpreso olhando o resultado. O uso de uma habilidade foi detectado, acorrentar, veneno, sangrar confirmados. Taeyun conseguiu ativar a sua habilidade, e devido a um poder misterioso, a resistência foi bem sucedida. Taeyun fala que agora ela resolveu funcionar, e neutralizar as habilidades como bem quis. Um dos valentões fala que não sabe o que está acontecendo, mas o Taeyun avança rapidamente acertando ele com força. Taeyun fala que ela com certeza é forte, e o valentão acaba levando a pior com o soco. Taeyun fala que por enquanto, ele acha que aprendeu uma coisa ou outra. A janela de atributos que apenas é visível, para o despertado, Kim Taeyun, 19 anos, rank, força 3. Habilidade predação e pode devorar o alvo desejado. Taeyun fala que ela detalha a informação do despertado, mas nem tudo é informado. Primeiro, até agora, não estava faltando mana de forma alguma, mas a predação não se ativou. Em outras palavras, além da descrição, fatores diferentes da mana devem afetar seu uso. E além disso, o efeito passivo da habilidade de predação que não é mencionada na descrição. Ela resiste e neutraliza habilidades relacionadas a condições anormais, como sangramento e envenenamento. Pensativo, Taeyun fala que ele pode gradualmente confirmar se as especulações dele estão corretas. Mais importante, ele olha para o garoto que estava de joelhos. Van fala que depois de ver um lado tão impressionante do seu primo, ele está refletindo as ações dele. Ele pede perdão ao Taeyun. Ele continua falando que seja lamber os sapatos dele ou latir como um cachorro, ele vai fazer qualquer coisa que o primo mandar. Taeyun olha para aquela cena e acha tão patético. Em pensamento ele fala que sabia que esse cara era uma maldita raposa antes. Enquanto o primo late, Taeyun fala que o problema não é ele, mas o outro incidente que aconteceu. Taeyun fala que perdoa o garoto, mas em troca, ele precisa o acompanhar para fazer uma coisa. Em uma área restrita alguma coisa acontece. Uma quebra de portal. Quebra de portal, um fenômeno onde monstros aparecem quando um caminho para abismo subitamente abre. Se deixado sem cuidado, um desastre da masmorra ocorrerá.
Um homem que estava ali fala já faz 10 anos desde a última quebra de portal. O portal foi subitamente criado, e então os monstros estão se espalhando. Uma das garotas comenta que julgando pelos monstros, se não fizerem nada, o desastre da masmorra será em breve. Um rapaz pergunta se eles devem começar uma evacuação da vizinhança. O homem fala que não precisa, porque eles têm a habilidade barreira B dele. E ainda por cima, o rank dessa quebra de portal é apenas C. Os monstros empurra M a barreira, enquanto ele fala que isso significa que o monstro mais forte que irá sair desse portal será de rank C. Em outras palavras, mesmo em caso de uma crise sem precedentes, os outros olham enquanto os monstros passam pela barreira do homem. Ele então se vira para conferir o que aconteceu. E rapidamente ele derrota os monstros, falando que como rank B, eles são mais que capazes de resolver isso. Então, vemos Taeyeon e Kim correndo para aquela região. Kim fala que Taeyeon falou que o pessoal do controle já está por lá, e isso é uma coisa boa. Taeyeon fala que é verdade, a mana inicial dessa quebra de portal é estimada em rank C. Por outro lado, o pessoal do controle é de rank B, então não terão problemas contra os oponentes de rank C. Kim fala que é isso que ele acabou de dizer. Taeyeon interrompe falando que se for mesmo uma masmorra de rank C, deixando Kim surpreso. Vários monstros foram derrotados pelo grupo. O homem fala que isso é estranho, se perguntando como esses monstros de rank baixo quebraram a barreira feita por ele. Logo ele se assusta sentindo uma mana que é acima do rank dele. Os outros falam que algo dentro do portal está saindo. Ele faz outra barreira. Os monstros começam a atravessar a barreira deixando todos surpresos. O homem olha a criatura sair, sem acreditar ele se pergunta o que é isso. Os monstros invadem o local. Este é o ogro gigante rank A. Ele fala que então isso não era C, mas sim um A. O local é todo destruído pelo ogro. Kim enquanto corre fala que digamos que ele está certo. Ele pergunta como caralhos ele sabe de tudo isso. Taeyeon em pensamento fala que é porque ele já passou por isso. Mas responde que é apenas intuição. E a intuição diz isso. Kim fala que Taeyeon está mentindo para ele, mas logo os dois se deparam com as pessoas fugindo dos monstros e os monstros gigantes. As pessoas gritam em desespero mandando todos correrem, e falando que é uma quebra de portal. Kim desesperado observa a situação. Taeyeon pergunta para ele se ele se lembra do que ele disse, e manda o garoto ir. Kim olha para Taeyeon e pergunta o que ele vai fazer. Taeyeon caminha para frente e fala que ele vai se livrar desses monstros e seguir bem atrás dele, usando a habilidade que ele roubou. Enquanto isso um homem fala que assim como ele disse, a situação está piorando rapidamente, a quebra de portal que pensaram ser rank C acabou por ser rank A, reforços não serão possíveis já que os outros estão ocupados em conquistas de masmorras e exploração do abismo. Ele fala que é um despertado rank A, olhando para uma pessoa e ele fala que essa pessoa é a única esperança, pedindo por ajuda. Esse é o Lâmina Lunática, Aiun Sosso. Aiun Sosso pede para todo mundo aguentar firme enquanto chora. Ele o herói está indo. Aiun Sosso especialidade, síndrome de 8ª série. Esse foi o recap de hoje. Gostou? Quer a continuação? Então deixe bastante like e comente parte 2, assim eu trago o mais rápido possível. E continue assistindo os recaps do canal. Nesse aqui o Prota usou um Xia e se tornou o boss do jogo.